Vejamos aqui um exemplo da aplicação de exponenciais e logaritmo para um problema onde a gente envolve isótopos, isótopos de substâncias, no caso aqui isótopo de carbono, tá? O conhecido como carbono 14. Então, vamos ver o enunciado aqui do problema, do exercício. Então, ele diz assim: um isótopo de carbono, conhecido como carbono 14, tem meia-vida de 5.730 anos. Tá? A pergunta é o seguinte: quanto tempo leva para que a quantidade de carbono 14 em uma amostra decaia para 1% da quantidade original? Deixa eu explicar primeiro o que essa palavra significa, meia-vida. Meia-vida do carbono 14. O carbono é um elemento da tabela, se encontra ali na tabela periódica. Normalmente a gente se refere ao carbono como sendo carbono 12. A gente nem fala esse número aqui de tão abundante e mais frequente que é o carbono 12. Esse daqui é de longe o mais abundante na natureza. Acontece que o carbono 13 em pequenas quantidades também é encontrado, e o carbono 14 também é encontrado na atmosfera. Tá? Acontece que o carbono 14, diferente desses daqui, ele é radioativo, ou seja, ele é uma substância que espontaneamente decai, emite radiação e desaparece. Quando ele desaparece, ele decai em outras substâncias mais simples, que não vem ao caso aqui quais são, quais podem ser. Né? Em todo caso, experimentalmente você pode medir numa amostra a quantidade de carbono 14 que existe nela. Tá? E então você pode datar essa amostra usando esse dado aqui, que é a meia-vida. Então o que é que significa meia-vida? Meia-vida é assim: quanto tempo demora para que a substância radioativa tenha decaído para metade da quantidade original. Então imagina que você, no instante inicial, você tem uma amostra e que a gente diga que vai ter uma quantidade de carbono 14 lá. Massa muito pequena. Algo que você mediria em milésimos de grama. Tá? Mas o que acontece? Vamos dizer que essa quantidade seja 100% da amostra. Tá? Desses átomos que tem originalmente, passado essa quantidade de tempo, 5.730 anos, você vai ter metade da quantidade em carbono 14. Tá? A outra metade da massa decaiu em outras substâncias diferentes. Tá? Muito bem. E o que acontece é que se você deixar a amostra lá e esperar mais 5.730 anos, ela vai decair de novo. 50% do que estava aqui desaparece. Ou seja, você vai ter uma amostra com 25% da quantidade de carbono 14 da original. Tá? Então, nessas alturas, você já está aqui com 11.460 anos daqui para cá. Ok? Muito bem. A pergunta, então, onde a gente precisa de uma formulação matemática é essa daqui. Quantos anos levam para que essa quantidade original aqui de carbono 14 decaia para 1% da quantidade original? Ou seja, eu quero prolongar isso daqui, saber quanto tempo até isso daqui chegar em 1% da quantidade original. Possivelmente, se ficar menor do que isso daqui, nem dá para saber, nem dá para medir no laboratório. Eu não sei qual é a precisão que consegue se medir carbono 14. Tá? Mas são quantidades muito, muito pequenas. Se for muito pouco, realmente não vai dar para medir nada no laboratório. No caso, vamos modelar, então, a quantidade de carbono 14, vamos dizer que ela é assim. Então, como que eu vou escrever uma função que descreve isso? Esse percentual, como esse percentual varia com o tempo. Eu vou fazer assim, eu vou começar com 100 e eu vou elevar a meio, depois
desse período de tempo, certo? Para dar 50%. Vou multiplicar multiplicar por meio, certo? Eu vou elevar o meio ao quadrado para expressar que eu multipliquei por meio e depois multipliquei por meio novamente, certo? Isso daqui seria o depois, né? Quando eu tiver dois períodos de meia-vida, né? Meia-vida e outro período de meia-vida, tá? Eu teria que elevar ao quadrado. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui no expoente que quando t expresso em anos for dividido por 5.730, quando esse t for tal que esse expoente dá 2, quer dizer que você pegou a quantidade original e agora você só tem 25%, né? Porque você vai dividir isso daqui, então multiplicar 100 por 1/4. Ok? E a gente põe t contínuo aqui, vamos deixar o t correr continuamente no tempo, né? Como uma variável contínua, não só inteira, tá? Mas também pode ser qualquer número real aqui. Muito bem. Então, esse é o modelo que eu vou usar para a quantidade de carbono 14. Tá? O que a gente gostaria de saber agora é o tempo, né, para qual t a gente tem, né, para qual t o valor de Q de t é igual a 1%, ou seja, 0,01. Desculpa, não, está expresso em percentual já, que é 100%. Então, aqui é 1%. Ok. Então, essa é a quantidade de tempo. Vamos ver quanto que dá isso. Vamos equacionar. Escrever, então, 100 vezes meio de t dividido por 5.730 é igual a 1, certo? E qual o valor de t para que isso seja verdade? Bom, vamos passar isso daqui. É meio t igual, agora sim, 001, certo? Eu tenho uma t, eu quero descobrir o t aqui que está no expoente. Então o que eu vou fazer é tirar o logaritmo dessa expressão aqui. Posso escolher o logaritmo em qualquer base, vai me servir, tá certo? Vamos escolher uma base que tenha na calculadora, né? Uma que você possa usar a calculadora para calcular se precisar. Então eu vou usar a base 10. Tá? Então eu tenho log, vamos escrever quanto eu estou fazendo aqui, ó, log de meio de t sobre 5.730 igual ao log de 0,01. Ok, então isso é a mesma coisa que dizer, bom, deixa eu puxar a conta já está, o finalzinho dela está feita aqui, deixa eu empurrar para baixo. Então eu tenho log de 0,02 vai ser menos 2 aqui, né? Ok? E o log disso daqui, olha. Então, tirando o log, o expoente eu coloco na frente aqui. Então eu tenho t sobre 5.730 vezes log de meio, tá? Deixa eu ver as contas aqui, eu já fiz aqui embaixo. Deixa eu pegar, tá? Deixa eu colocar assim. Então eu vou multiplicar, vou calcular quanto que é esse log aqui, tá? Vamos calcular quanto que é log de meio. E vou expressar aqui em t. Então vou expressar t igual a 5.730 vezes o menos 2 que está aqui,
certo? Dividido pelo log de meio, certo? Log de meio. E isso vai ser igual a quanto? Agora sim, deixa eu puxar a conta aqui. Tá? Vamos fazer assim. Esse valor aqui é o valor de t. Esse número que está aqui embaixo, no denominador, né, é negativo. Tá? Então, log de meio é isso daqui. Então, log na base 10 de meio é menos 0,3010. Tá? Calculado na calculadora, truncado aqui. Tá? Tem mais dígitos depois, ok? Mas eu trunquei aqui e então eu tenho aproximação aqui, tá? Ok? Então, fazendo a conta disso daqui, fazendo essa conta, a gente obtém aproximadamente 38.070 anos. Deveríamos dizer 38.000 anos, né?